Eu queria aqui trazer uma breve meditação para nós na palavra de Deus. Queria que você abrisse a Bíblia em Atos capítulo 6. Atos capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6, que é o primeiro texto da passagem do Novo Testamento, falando sobre a instituição da diaconia. Vai dizer o seguinte: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, é um bom nome para o seu filho aí, Vinícius, ó. Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Então, essa aqui é a primeira passagem do Novo Testamento falando sobre a diaconia, o ministério da diaconia e a sua autoridade, né? O que é que nós temos aprendido? Talvez já passados aí 30 anos de igreja, e essa é a 57ª Assembleia, olha só, né? Para quem não sabe, 57 da igreja, né? Talvez você já ouviu falar sobre diácono na igreja várias vezes, né? Mas vai ouvir hoje também mais uma vez, porque nós precisamos não somente ouvir, nós precisamos gravar dentro do nosso coração, na nossa mente, e honrar estes homens que são chamados também pela igreja e por Deus, fazendo a vontade de Deus através da igreja, para poder cumprir o reino de Deus. Atos capítulo 6, versículo 1 a 6. Então, de que diz respeito à autoridade do diácono, nós entendemos que a autoridade do diácono tem somente uma fonte: Jesus. O diácono, ele não é um funcionário do pastor. O diácono, ele também não é um funcionário da igreja. Ele é um servo que, através da vocação diaconal, que é a vocação do serviço, ele serve à igreja, serve ao reino de Deus. Então, a autoridade do diácono dentro da igreja de Cristo, fora do próprio Cristo, ela não existe, né? Ela é uma autoridade apócrifa, ela não tem autoridade nenhuma, assim como os livros apócrifos também não têm autoridade sobre nós. Então, o diácono, ele tem uma fonte, que é Jesus, e a autoridade do diácono é a autoridade que Jesus dá a ele, né? O ministério da diaconia é a base do ministério cristão. É o serviço motivado pelo amor. Todo o ministério cristão, ele é baseado no amor. Onde não há amor, não há serviço, né? Porque não tem ali a fonte correta, né? Jesus é amor, Deus é amor. O que eu faço para ele deve ser baseado no amor. Se não tem amor, eu estou fazendo para homens, eu não estou fazendo para Deus, eu não estou fazendo para a glória de Deus, né? Então é impossível haver diaconia sem uma correta visão de serviço, porque é para isso que serve o diácono, para servir as mesas, para servir a igreja. Agora, quem tem que servir é somente diácono? É somente diácono? Somos todos. Todos nós temos que servir. Nós precisamos ter essa mesma visão correta do que é serviço, do que é o serviço dentro da igreja. Então, o ministério diaconal, se ele deixa de ser exercido, a igreja fica manca. Ela não funciona direito. Porque os responsáveis por toda essa organização estrutural da igreja são os nossos diáconos, são os irmãos diáconos, né? Através da graça de Deus, eles fazem isso, né? Eleitos primeiro por Deus, depois pela graça da igreja, também para ser os diáconos, né? Mas tudo isso é fruto da graça de Deus, né? Deve ser exercido através da alegria,
movido pelo amor e pela generosidade. Né? Não é generosidade em termos financeiros, pode até ser também. Se você quiser dar uma oferta aí de uns 50 mil para a igreja, você pode ficar à vontade, viu, os irmãos diáconos aí. Né? Mas generosidade de tempo, porque precisa de investimento de tempo. Precisa estar disposto a fazer isso. Então, porque a gente acha que generosidade tem a ver somente com dinheiro, né? Mas a generosidade ela vai muito além disso. E é um trabalho voluntário, é um compromisso integral com a opção de não receber por ele, não receber aqui nessa terra, porque há uma recompensa eterna, há uma recompensa futura para o diácono. Né? É um investimento pesado no reino de Deus a vida toda. Quem é diácono nunca vai deixar de ser diácono. Quem é presbítero nunca vai deixar de ser presbítero. Quem é servo nunca vai deixar de ser servo. Então, a partir dessa verdade, podemos conversar um pouco sobre diaconia e a sua autoridade, baseada aí em algumas perguntas. Olha só. O que um diácono faz? O que vocês acham que o diácono faz? Né? Então, vamos ver aqui. Né? Cuida das viúvas, cuida da ordem, responsável pela área social da igreja, visitar os enfermos. Né? Então, o diácono tem várias, né, formas de se trabalhar. Né? Zelo pelo patrimônio da igreja, né? Tudo isso aí, organização, né, no templo do culto, né, que a organização do culto é do culto, do pastor. Né? Mas a organização no culto, templo, para que flua tudo certinho, em ordem, sem desordem. Né? Isso mesmo. Não substantivo diácono procede da palavra grega diakonós, que aparece aí 29 vezes somente no Novo Testamento. E quais são os significados dessa palavra aqui? Tenho pelo menos 5 aqui. Servo, né? Garçom, ministro, auxiliar, que aí, se nós olharmos os textos bíblicos aqui, nós vamos ver que a palavra que está lá, ela é ministro também, mas se nós pegarmos no texto original, o significado dela é esse, auxiliar e oficial. A palavra diaconia, no substantivo grego, tem esses 5 significados aí, né, dentro destes textos bíblicos. Depois eu posso te passar para a gente poder não demorar muito aqui. Segundo William Demuns, o verbo grego diakonel, né, da diaconia, né, significa, qual que é o significado? Né? Atender, cuidar, servir, ministrar, ajudar, dar assistência, suplicar pelo indispensável à vida, providenciar os meios para se viver. Né? Olha, dentro dessas funções que os irmãos falaram aí, elas estão todas ligadas dentro desses significados aqui. Né? Atender, cuidar, servir, ministrar, ajudar, dar assistência, suplicar pelo indispensável à vida, providenciar os meios para se viver. Tudo isso é função do diácono. Tudo isso o diácono ele deve fazer. Né? Então, encontramos a origem da diaconia no Novo Testamento, no texto que nós lemos, que é a instituição dos diáconos, que começou para poder solucionar um problema. Qual que era o problema? Oi? As viúvas estavam abandonadas. Porque dentro da linguagem bíblica, e também deve ser a linguagem da igreja hoje, as viúvas lá não tinham condições de se manter. Não tinham filhos, não tinha trabalho, né, dentre outras qualificações. Então, quem eram os responsáveis para poder ajudar no sustento das viúvas e dos órfãos? A igreja, que era ali composta a sua liderança pelos apóstolos. Só que os apóstolos, a função dos apóstolos eram outras. Então, eles viram a necessidade porque estava dando briga. E por que estava dando briga? Porque tinha homem ali dentro. Onde tem homem, né, homem que eu falo no contexto geral. Né? Tem problema. Por quê? Porque nós não somos perfeitos e nós gostamos de criar problemas. Né? Está lá no nosso DNA. Né? Criar problemas. Então havia aqui os problemas. Murmuração dos helenistas, um grupo grego contra os hebreus. Por quê?
As viúvas dos helenitas estavam sendo esquecidas na distribuição diária que era feita. Nós estamos falando aqui, irmãos, no contexto de Atos 6, né, da festa do amor, da agapai, que tem um contexto ali parecido com a ceia do Senhor, né? Então, na festa do amor, o que é isso, mestre? Galvão Bueno, vendo? Eu deixei ele aberto, Galvão Bueno, eu gosto de ouvir, né? Ainda bem que o Galvão Bueno, graças a Deus, né? Né? Até me perdi aqui, ó. Agapai, a festa do amor, que tinha um contexto ali parecido com a ceia do Senhor. Na festa do amor, vinham todos comer à mesa. O rico, o pobre, o casado, o solteiro, a viúva, o órfão. E sem discriminação, todos comiam na mesa, que era a mesa do amor, que era a mesa do Senhor. É sobre esta festa aqui, né, que Paulo está falando lá em 1 Coríntios, da igreja de Corinto, que não sabia festejar, né, porque ali na festa também era celebrada a ceia do Senhor. Então eles não sabiam se comportar diante da mesa do Senhor, diante da ceia do Senhor. É o mesmo contexto aqui de Atos 6. Então a resolução do problema se deu em quê? Escolher ali 7 homens para poder ajudar os apóstolos a distribuir melhor o que tinha ali presente na festa do amor, na agapai. Então, os requisitos para o ofício em Atos 6 concordam com as exigências mencionadas em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 8 a 10. Vamos ver lá, ó. 1 Timóteo, capítulo 3, de 8 a 10. 1 Timóteo capítulo 3 vem falando primeiro sobre os presbíteros, depois ele vem falando sobre os diáconos, né? Diz o seguinte: semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes, primeiramente, experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. São aí requisitos que concordam aí, Atos 6, 1 Timóteo, capítulo 3. Então, há pelo menos 4 motivos, segundo Atos 6, para poder enumerar aí a instituição do diácono. Que motivos são estes? Para evitar a desordem nos relacionamentos da igreja. A festa do amor era uma festa de relacionamento, para as pessoas se relacionarem através ali da mesa, né? Então surgia o grave problema da murmuração. O problema da murmuração parou lá em Atos 6, continua até hoje. Este grande problema da murmuração, este grande mistério na reclamação, que é um mistério, né? Às vezes a pessoa não tem nada para fazer, né? Aí ela arruma o mistério da reclamação, o mistério da murmuração, né? Trazendo glória para Satanás, porque toda vez que nós murmuramos, seja pelas coisas pequenas até as mais grandes, nós estamos dando glória para Satanás, não glória para Deus. Para evitar que houvesse partidos dentro da igreja, né? Grupinho aqui manda, grupinho de lá desmanda. Já naquela época acontecia isso. Você vê aqui, helenistas contra hebreus, porque a omissão às mesas das viúvas enfatizava as diferenças entre o grupo dos judeus helênicos e judeus palestinos, quando não haveria de ter esse tipo de problema, porque era uma festa para todos, independente de cor, independente de raça, para todos se alimentarem ali na festa do amor, né? Para evitar a injustiça na distribuição de alimentos e donativos aos necessitados, que tinham pessoas carentes na época, como existem hoje também, pessoas carentes. Abrindo aqui um parênteses, ao chegar aqui na igreja, por volta das 8h20, eu fui abordado aqui por um senhor, o nome dele é Vanderlei. Ele está morando aqui à frente da igreja, nessa casa aqui, na frente da igreja mesmo. Ele é um ex-dependente químico que foi internado numa clínica de reabilitação, né? E, segundo ele, largou as drogas. Qual é a ajuda que ele está pedindo da igreja? Ajuda de móveis usados,
porque ele só tem um colchão na casa dele. E ele está buscando recomeçar a vida dele. Né? O que nós, como igreja, temos que fazer? O que nós, como igreja, temos que fazer? Ajudar o nosso irmão. Né? Você tem móvel em casa, aquele móvel que você não usa, né? Um cobertor, né? Um outro colchão, né? Um lençol. Né? Vamos ajudar esse irmão que está aqui à frente da nossa igreja. Às vezes a gente busca ajudar a ir longe, e mais longe, e mais longe, né? Seja aqui no nosso país, na nossa região, ou fora do país, e esquecemos dos mais perto. Né? Então vamos ver nas nossas casas o que, é que nós temos. Talvez ele está precisando aí de roupa, também para poder vestir. Né? Tem até algumas roupas ali que eu separei ele para o bazar, que também é para missões. Né? Eu posso ver se cabe nele, né? Porque o meu corpinho ali não é qualquer um que cabe, não. Né? Então me ajude nisso aí, né? Ministério da Assistência Social, vamos nos ajudar nisso aí, né? Que é um braço aí da igreja, para poder ajudar esse irmão. Você pode ajudar, vou falar à noite também, né? O Vanderlei, o nome dele, e ore pela vida dele. Né? Está morando aqui à frente. Eu mesmo reparei que daqui umas 2 semanas para cá tinha um senhor sempre na janelinha ali, e é ele. Ele veio pedir ajuda da igreja. Nós, como igreja, precisamos estar atentos a isso, para não essa injustiça que houve ali em Atos capítulo 6. Então, fechado parênteses. Para que os mestres da palavra sejam dedicados no ensino da mesma. Porque essa era a função dos apóstolos. A função dos apóstolos primária não era servir as mesas na festa do amor. Era pregar a palavra, significar o ensino da palavra. Então, é importante observarmos que os apóstolos não estavam rejeitando servir as mesas. Né? Mas dentro dessa organização, irmãos, porque a igreja ela é uma organização, cada um cumprindo o seu papel. Né? Um dia uma pessoa me falou assim, pastor, o senhor deveria somente pregar a palavra de Deus e se esforçar para isso. Né? Mas eu disse para o irmão, não foi aqui não, tá? Pode ficar tranquilo. Ô irmão, a igreja é um corpo. E se o corpo não está trabalhando de forma correta, né, nós temos que fazer alguma coisa. Então, eu não posso ficar parado, coisas erradas acontecendo no meio de Cristo. Eu tenho que ajudar. Tem razão? Tem razão. Eu deveria me dedicar somente ao ensino da palavra de Deus e não fazer nada para isso. Né? Mas, diante do corpo de Cristo, né, a gente sempre tem que estar ajudando, vendo as necessidades do corpo de Cristo. Por quê? Muitas vezes as funções não estão sendo bem feitas, elas não estão sendo bem distribuídas. Então, para evitar que os apóstolos fossem também servir mesas, eles precisavam de gente cheia do Espírito Santo para poder fazer isso, para eles se dedicarem ao ensino da palavra de Deus. A diaconia na Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós temos um regimento da nossa igreja, que é o manual, é a Constituição Presbiteriana, e todo o rito da igreja é ditado por esse manual. E no artigo 53 ela diz o seguinte: o diácono é oficial eleito pela igreja e ordenado pelo conselho para, sob a supervisão deste, dedicar-se especialmente à arrecadação de ofertas para fins piedosos, ao cuidado dos pobres, doentes e inválidos, à manutenção da ordem e reverência nos lugares reservados ao serviço divino, exercer a fiscalização que haja boa ordem na casa de Deus e suas dependências. Então, olha o que o nosso manual, o manual da nossa igreja, a Constituição da nossa igreja, diz sobre o ofício do diácono. O que o diácono ele deve fazer? Agora, ele deve fazer isso de qualquer maneira? Não, porque ele não foi colocado onde está de qualquer maneira. O que diz a Constituição da nossa igreja? No artigo de número 28, a admissão a qualquer ofício, seja presbítero, seja diácono, ou seja pastor, depende da vocação do Espírito Santo, reconhecida pela aprovação do povo de Deus. De novo, é a internet, hein? Então, vou ler aqui. 6. Né? Da ordenação e investiduras solenes conforme a liturgia. Então, a igreja aprova os nossos irmãos e nós, aqui em culto, né, ordenamos e investimos esses irmãos dentro da liturgia do culto. Então, o que um diácono é?
Nós vimos o que o diácono faz, né? Agora, o que o diácono é. O que um diácono é? O que vocês acham? É um qualquer? Oi? Autoridade, é um servo, né? Vamos ver aqui. Há dentro da igreja algumas ideias estranhas sobre a diaconia, sobre a função diaconal, o que um diácono é. Nós temos que quebrar essas coisas, né? Por exemplo, os diáconos não são aspirantes a presbíteros. Há a ideia na igreja que a pessoa ela começa como diácono, depois ela vai para presbítero, né? Principalmente nas igrejas pentecostais, aí pega aí a imagem lá na imagem do telão aqui, ó. Principalmente dentro da igreja pentecostal, de que a pessoa ela vai galgando degraus, né? Primeiro ela é crente, depois ela é batizada pelo Espírito Santo, depois ela é um diácono, depois ela é um presbítero, depois ela vira um pastor, vira um bispo, vira uma quarta pessoa da Trindade, quinta pessoa da Trindade, né? Tem essas hierarquias aí, né? Mas para chegar a uma eu tenho que passar pela outra. Nós não acreditamos nisso. O irmão ele pode ser um ótimo diácono. Isso não significa que ele será um ótimo presbítero. Isso não significa que ele é chamado para ser presbítero. Às vezes o chamado da vida dele é para ele ser diácono a vida toda. Mas nós, do intuito de querer fazer o melhor para a igreja dentro das nossas forças, nós colocamos gente como presbítero que não tem chamado para ser presbítero, né? Às vezes para cobrir uma lacuna, às vezes porque acha que dentro dos presbíteros, dentro do conselho, as coisas não estão indo bem, vamos colocar gente nova, né? Vamos colocar lá para que ele vai ser um bom presbítero, assim que começa, de diácono para presbítero. Não existe essa ideia. Um diácono ele não é um aspirante a presbítero. Outra ideia, o diácono deve ser casado, ele só pode ser casado, só pode ser diácono se ele for casado. Dentro do contexto bíblico, nós não vemos essa aqui, mas diz lá que ele tem que ser de uma só mulher, né? O termo grego desse texto bíblico, né, que tem que ser marido de uma mulher só, é exatamente isso. Ele tem que ser marido de uma mulher só, se ele for casado, né? Ele tem que administrar bem a sua casa, se ele for casado. Isso supõe ser casado e ter filhos. Mas se ele não for casado, isso não impede que ele seja um diácono, né? O diácono é subalterno do presbítero, né? Então o presbítero pode ir lá pisar no diácono porque ele tem que aceitar. Ele é um subalterno do presbítero. Não. Dentro das hierarquias da igreja, um diácono não é melhor que um presbítero não é melhor que um diácono. Somos todos iguais, né? Honra, entre outras coisas, são princípios bíblicos que nós temos que ter de hierarquia. O diácono é o porteiro da igreja. Muitos pensam isso, né? O diácono é o porteiro da igreja. Também é uma visão estranha quanto a isso. Porque apesar de o diácono ser o responsável pela zeladoria da igreja, entre outras coisas, né, nós, como irmãos, podemos ajudar o diácono. Por exemplo, Ministério de Louvor, chegamos aqui 4h20, 4h30. Não vejo necessidade de ter um diácono aqui para poder abrir um portão para a gente. Nós podemos fazer isso, né? Agora, se fosse mais para perto do culto, né, nós não precisássemos chegar bem cedo para poder organizar o culto, é uma outra circunstância, é uma outra história, né? Mas o diácono ele não é porteiro de igreja. Diaconia é atividade, lida com coisas. Você tem que trocar lâmpada, tem que mexer no ar-condicionado, tem que fazer isso, tem que furar a parede, tem que fazer aquilo, né? Então isso tudo é atividade carnal. É correto isso? Não, né? Qualquer um pode fazer isso. É correto isso? Não, né? Eu, por exemplo, se depender de mim para furar a parede ali, né, eu vou começar aqui e vou parar lá, né? Não tenho, né, maestria para isso. Nós temos irmãos aí que fazem esse tipo de serviço muito bem. Então não é qualquer um que pode fazer, não é qualquer um que serve para ser um diácono, né? A questão é apresentada na Bíblia como estando ligada à vocação e não à posição. É aí que está o grande lance, porque nós entendemos como posição e não como vocação, né? Aí nós colocamos qualquer um para preencher vazio.
Não é assim que deve ser. Porque, como nós vimos, se o ministério da diaconia ele não funciona bem, a igreja fica manca, a igreja sofre. E quem são os responsáveis por colocar os diáconos no lugar que estão? A própria igreja. E se fizer de qualquer jeito, a própria igreja se prejudica, a própria igreja sofre. Então, em linhas gerais, o diácono é aquele servo que garante, entre aspas, que tudo que seja necessário para que a celebração comunitária flua esteja afiado. Então, chega antes do culto, dá uma olhada em tudo, está tudo funcionando, né? Os banheiros precisam de alguma coisa, precisa dar uma limpada a mais, precisa colocar papel, entre outras coisas. Crianças aqui no culto, função da diaconia, né? Dá uma acalmada nelas. Eu já vi crianças aqui, o meu é um deles, né? No meio do culto, vai lá para fora, né? Diácono, não deixa não. Só pode sair da igreja com os pais. Se não tiver os pais, não pode sair da igreja. Por quê? Ordem dentro das coisas. Ordem dentro do culto. Então, além disso, é o termômetro que permite ver se a comunidade local não está se descuidando de uma de suas funções básicas. O cuidado com o órfão, com a viúva, com o estrangeiro, que poderia ser definido como todo aquele que não faz parte da família da fé, mas que se aproxima dela portando alguma necessidade. Acabei de falar. O Vanderlei faz parte disso aqui. Ele é uma viúva, ele é um estrangeiro, ele é um órfão. Que nós precisamos ajudar esse irmão. É irmão, não na fé, né? Mas gente com a gente. Autoridade do diácono, onde que se dá? Né? Ela estaria, onde estaria ou está a autoridade diaconal? Né? Uma outra pergunta. A autoridade está no cargo ou no exercício das atribuições inerentes ao cargo? Essa semana nós ouvimos os irmãos aí que vão ser, né, foram indicados pela igreja para poder participar da eleição hoje. Né? E uma das perguntas foi: você quer ser um diácono de escala ou quer ser um servo disponível para a igreja? Por quê que isso acontece? Porque muitas vezes a pessoa ela tem o título de diácono, mas ela não tem a função de diácono. Ela é um diácono, mas ela não cumpre o seu papel de diácono. Então está ligado isso aqui. Porque a gente acha que a autoridade está ligada no cargo, e não nos exercícios que esse cargo traz. Então, uma visão aí distorcida do que é o ministério da diaconia. Porque o cargo por si só não confere a autoridade que aquele que o detém ou o recebeu necessita para exercer de maneira realmente eficaz a sua missão. O cuidado deve ser tomado para que o diaconato não se restrinja à execução de algumas tarefas ou a cumprir as escalas, mas no cumprimento de uma missão que foi delegada pelo Senhor da igreja. E além disso, ele é servo da igreja. Então, o servo da igreja, um membro da igreja, ele tem deveres com a igreja. Um dos deveres do membro da igreja é estar presente na igreja. Por exemplo, hoje nós poderíamos ter outros irmãos aqui. Por quê? Não temos. Porque eles não estão cumprindo com os seus deveres de membros para com a igreja de Deus, para com a igreja de Cristo. E aí vai me desculpar, irmãos, trata a igreja de qualquer forma. Essa é realmente a verdade. Nós tratamos a igreja de qualquer forma. Nós trocamos a igreja por coisas assim, banais. Quem sofre é o corpo de Cristo. E isso não é bonito. Um dia, Deus vai prestar contas. E aí o juiz é maior. Não é com o pastor, não. É com o Senhor. Dan Sonderland, ele diz o seguinte: se você precisa de um título para ter o respeito das pessoas, não terá mesmo com ele. Mesmo sendo um diácono, ele não vai ter as atribuições de um diácono, não vai ter as funções de um diácono. Então, como o diácono deve ser? Pautado na palavra de Deus. Então, isso aqui é algumas características. Primeiro, que o diácono ele tem que ter o caráter moldado pelo próprio Senhor Jesus. Por quê? Um diácono, ele é a expressão do caráter de Cristo. Qual que era a expressão do caráter de Cristo? O serviço. Então, o diácono tem que refletir o caráter de Cristo, que é o serviço. Homens de boa reputação. A palavra reputação
dá-nos a entender que teriam de ser indivíduos testados, ou segundo o que seu sentido original entende, que tivesse sido dado testemunho. Então, um homem de boa reputação é um homem que testemunha a favor do reino de Deus, né? Não é um homem que está aí vivendo a sua vida de uma forma qualquer e as pessoas nem sabem que ele é crente. Pelo contrário, é um homem que testemunha aos outros, a todo aquele que está passando por ele, de que ele é um cristão. A boa reputação aqui não tem a ver somente, tem um resquício, se eu tenho um nome sujo na praça ou não, se eu ganho bem ou não, se eu tenho casa ou não, se eu tenho carro ou não, mas se ele dá testemunho de que ele é uma pessoa alcançada pelo Evangelho de Cristo e que reflete a imagem de Cristo. Isso é um homem de boa reputação. Outras pessoas precisam conhecê-lo em seus negócios, caráter, testificando favoravelmente acerca deles. Não importa quem ele foi antes de Cristo, importa o que ele é em Cristo. E é isso que faz diferença na vida da pessoa. Esse que é o caráter moldado pelo Senhor Jesus. Se você quer realmente compreender um homem, não apenas ouça o que ele diz, mas observe o que ele faz. E não ache que as pessoas não estão olhando para o que você tem feito na rua. Todo tempo tem gente olhando para nós. Principalmente se ela sabe se você é crente, porque ela quer um deslize para poder te acusar. Olha lá, sabia que aquele cara lá era um falso crente. Sabia que aquela mulher lá, crente, ela não tinha nada. Como dizem por aí, é um crente do rabo quente. Seu caráter determina quem você é. Quem você é determina o que você vê. O que você vê determina aquilo que você faz. Este é um livro maravilhoso de John Maxwell falando sobre liderança, né? Uma coisa vai refletindo na outra. Um diácono é um servo dependente inteiramente do Senhor Jesus. Ele é um homem cheio do Espírito Santo, cheio de Deus. Poderia alguém realizar a obra de Deus sem estar cheio do Espírito Santo? É impossível realizar a obra de Deus sem estar cheio do próprio Espírito Santo. Eu creio que não. Pelo fato de vermos tantas pessoas que se apresentam para escalas, mas não para o serviço. E isso, irmãos, é escala em geral. Todo o serviço da igreja. Se eu não estou escalado, a igreja dá o jeito dela. Isso não é a atitude de quem é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Estes que estão mais prontos a murmurar, olha só, do que agradecer a oportunidade e o privilégio de servir a causa do reino de Deus. A pessoa está preocupada mais em reclamar do que em olhar para você e falar assim, é um privilégio servir ao reino de Deus. É um privilégio servir à igreja de Deus. Eu amo dar o meu tempo, dar a minha vida pela obra de Deus, pelo serviço do reino de Deus. Homens cheios do Espírito Santo fazem isso. Homens assim são cheios de arestas e tendências para a briga, criam problemas para a igreja e para os concílios. Talvez você já pensou aí alguns homens que já passaram por essa igreja e viveram dessa forma, trazendo sempre problema. Onde ia, problema. Onde olhava, problema. Nunca solução. Por quê? O coração dele não estava cheio do Espírito Santo do Senhor. Frutíferos no serviço do Senhor, e assim agirem com sabedoria para gerar frutos. Naturalmente, essa qualidade era resultado direto do poder do Espírito Santo que habita nos crentes. Se há o enchimento do Espírito Santo, há a sabedoria. Homens cheios do Espírito Santo serão diáconos que serão bênção para a igreja de Cristo. A gente vê que dentre os requisitos, para mim esse é o principal, ser cheio do Espírito Santo. Né? Pastor, mas você está querendo então uma pessoa perfeita. Não estou querendo uma pessoa perfeita. Eu estou querendo uma pessoa que quer estar mais perto de Cristo, o possível, seja sendo diácono ou seja não sendo diácono. Esse deve ser o alvo de toda a igreja, ser cheio do Espírito Santo, estar mais perto de Jesus. O contrário normalmente faz com que a engrenagem rode com muito mais dificuldade. Se nós não temos homens cheios do Espírito Santo, nós não temos homens sábios. Se não temos homens cheios e homens sábios,
a engrenagem, que é a igreja, ela vai viver em dificuldade. A sabedoria seria indispensável para cuidar tanto das coisas físicas quanto das coisas espirituais de muitas pessoas, que é a necessidade do ministério diaconal, é a necessidade de muitas pessoas ao nosso redor. O que gerou a controvérsia que nós vemos aqui entre judeus de Israel e judeus helenitas foi o partidarismo. E Paulo vai dizer lá em Coríntios, dentro daquela igreja ali, cheia de gente que não estava buscando a Deus, um é de Paulo, um é de Apolo, outro é de César. É isso que acontece quando nós não temos homens cheios do Espírito Santo para poder gerir o andamento da igreja. A sabedoria ensina ao diácono que não deve alimentar cochichos congregacionais, preocupar-se mais com as causas do que com os causadores de problemas. Chegar a diaconia, aí, chegar alguém com algum problema para você, procura o pastor. Por quê? Às vezes, chegam pessoas falando de problemas da igreja para a gente, o que a gente faz? A gente alimenta esses problemas. Eu falei que não era para fazer isso, mas ninguém me deu ouvidos. Eu falei que era assim que funcionava. Aí é um problema criando um problema e vai virando uma bola de neve. A gente tem que parar com isso. Chegou alguém falando com um problema? Para aqui, vai falar com o pastor. Chegou alguém falando mal da pessoa? Para aqui, vai falar com a própria pessoa. É assim que deve funcionar. Esse é o requisito bíblico para se viver uma vida cristã. Exemplos bíblicos, nós temos 2 aí. Estevão em Atos 7, Filipe em Atos 8. Olha as características de Estevão, por exemplo. Boa reputação, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, cheio de fé, cheio de graça, cheio de poder, cheio de misericórdia, um homem que tinha intimidade com Cristo. Olha o diácono Filipe. Boa reputação, cheio do Espírito Santo, de sabedoria, cheio de fé, evangelista, discipulador, submisso à liderança da igreja, submisso a Deus, disposto para o serviço. Olhem exemplos maravilhosos que nós temos na palavra para pegar, para poder fazer da mesma forma que essas pessoas fizeram. O papel do diácono no culto. O que isso significa? Veja aqui 2, por exemplo. Existem vários outros. Primeiro deles, recepção, evangelismo. O diácono ele não está ali apenas para poder ficar vigiando o templo. Por quê? Ele não está ali apenas para poder ficar vigiando o templo. Há um ministério interno dos momentos do culto. Tem que estar de olho. Agora é o momento da palavra. Nós temos que fazer o possível para que a igreja se concentre em ouvir a palavra. Agora é o momento do louvor. Nós, como diáconos, temos que impedir que as pessoas fiquem andando para um lado e para o outro, porque é o momento do louvor, o momento da palavra. Essa organização dos momentos do culto. Mas, além disso, o diácono é o primeiro que tem contato com as pessoas que vêm ao culto. É por isso que o diácono tem que estar ali à porta para poder cumprimentar também as pessoas que chegam. Porque, olha só, é uma pesquisa, o que essa pesquisa leva em conta? O que a pessoa enxerga dentro de uma igreja, para que ela fique nessa igreja. E dentro dessa pesquisa, ela concluiu que os primeiros 4 minutos dentro da igreja são decisivos para que uma pessoa fique na igreja. E quem é a primeira pessoa que ela tem impacto dentro da igreja? Os diáconos. Então, se os diáconos não tiverem essa visão de além de recepcionar ali, também é um evangelista, as pessoas vão passar, os diáconos nem vão ver, a igreja nem vai ver, elas vão embora e nunca mais voltam. Olha que papel importante para a vida da igreja dentro do culto, a função da diaconia. Ministérios são criados para isso, ministério de recepção, ministério de integração, que é uma bênção para a vida da igreja, quando se tem. Mas aí nós precisamos de irmãos dispostos para que se tenha esse tipo de ministério, que a gente muitas vezes rejeita, porque a gente não quer. A gente quer cantar, a gente quer pregar, a gente quer fazer outras coisas. Não quer apertar a mão de uma pessoa e dizer, bem-vindo, que é o seu lugar, que tem uma palavra para a sua vida, que Jesus quer transformar a sua vida. Muitas vezes a gente não faz esse tipo de ministério.
E de intercessão. E aí vem a guarda do templo. Há um ministério interno, porque ao invés dos diáconos estarem ali fora conversando entre si, eles têm que conversar com Deus, interceder pelo culto, para que o bom andamento do culto ele ocorra, para que o culto seja uma bênção, não para os homens, mas para a glória de Deus. E há o ministério externo, orar pelo pastor, orar pelo louvor, orar pelo ministério infantil, orar pelos visitantes. Um diácono ele tem que estar atento em intercessão para que as coisas elas venham a fluir dentro do culto. São apenas 2 papéis do culto, no culto do diácono que eu trouxe aqui, mas existem vários outros em que ele pode fazer. Então, concluído, qualquer pessoa pode realizar as tarefas de um diácono. Entretanto, não é qualquer pessoa que pode ser um diácono segundo os padrões bíblicos. Né? Não é um homem 100%, mas é um homem que busca viver os requisitos da palavra na sua vida. A autoridade do diácono foi conferida pelo Senhor Jesus, autenticada pela imposição de mãos da igreja e comprovada pela vida do próprio diácono. Não sendo assim, não passa de um cargo apenas, está ali passando, fazendo de qualquer jeito. E essa não foi a proposta do Senhor para a sua igreja. Não é a proposta do Senhor para a sua igreja que nada dentro da igreja seja feito de qualquer jeito. A toda responsabilidade corresponde um privilégio. É um privilégio servir a igreja do Senhor como diácono, como presbítero, como pastor, como um membro da igreja. Lembra do Homem-Aranha? Qual que era ali uma frase marcante do Homem-Aranha? Com grandes poderes, há grandes responsabilidades. Né? Se aplica aqui. Motivação errada do diácono. O serviço da igreja ele fica incompleto. Não funciona. Faz de qualquer jeito. Faz quando ele quer. Faz quando der. O objetivo do diácono, da diaconia, da junta diaconal, edificação da igreja, glória ao nome do nosso Senhor. Funcionamento da equipe, dos diáconos, no funcionamento efetivo, é quando eles se enxergam como uma equipe, como um time, que vive e dão a sua vida para o bem da casa de Deus. Olha, Juízes capítulo 15 e 16. O que tem lá? Que muitas vezes não se aplica somente aos diáconos, se aplica a todos nós. Capítulo 5, versículo 15 e 16. Também os príncipes de Issacar foram com Débora. Issacar seguiu a Baraque, em cujas pegadas foi enviado para o vale. Entre as facções de Ruben, houve grande discussão. Porque ficaste entre os currais para ouvires a flauta? Entre as facções de Ruben, houve grande discussão. Então a gente vê que a tribo de Ruben era uma tribo que gostava de falar. Eles gostavam de discutir. Não havia poder do Espírito Santo sobre eles, não havia evangelização, não havia serviço cristão, não havia muito o que fazer, né? Havia apenas discussão. Né? E muitas vezes nós estamos vivendo dessa forma. Falta servir em amor, porque nós estamos servindo por uma causa maior, que é a causa do reino de Cristo. Então, nós não podemos ser como a tribo de Ruben, viu, Ruben? Não é a sua tribo, não. É a tribo lá da Bíblia. Né? Nós temos que ser servos motivados pelo amor em servir a casa de Deus. O ministério pode parecer árduo, mas a recompensa é superior ao sacrifício. Qual que é a recompensa? 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 13. Está lá a recompensa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. O que isso significa? Essa palavra justa preeminência é aquele diácono que o que mais faz para Cristo é como se ele estivesse alcançando degraus, subindo em degraus, até chegar
aos braços do próprio Deus. E enquanto ele serve, a intrepidez, a ousadia, a fé dele, a confiança em Cristo também vai subindo degraus. Se ele não faz nada, ele não sobe degraus. Mas se ele serve corretamente a igreja de Deus, a recompensa dele é o quê? Estar mais próximo de Cristo possível. Não é uma recompensa financeira, e não é uma recompensa aqui nessa terra, mas é uma recompensa na eternidade. Né? É por isso que, tantas coisas, a função dos diáconos ela é de extrema importância.